empreendedoras, estamos de volta para falar sobre empreendedorismo feminino e a nossa convidada é a Maica Rúpulo, essa mulher empreendedora, multi-empreendedora. Mas o convite que a gente fez para ela hoje é para falar desse universo da enologia. Ela é sommelier, ela trabalha com vinhos, ela tem essa paixão pelos vinhos e eu de imediato já achei bem interessante. Porque na nossa região, apesar de a gente ter toda essa colonização italiana, a gente conviver muito desde sempre, não é? Com todo esse universo da uva, do vinho. Dificilmente a gente encontra aqui na nossa comunidade, na nossa região, uma mulher que se interessou por buscar uma especialização, por estudar a fundo e oferecer esse tipo de serviço para a comunidade. Eu encontrei você, Maica. Conta pra gente como é que começou essa história. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse pra gente. É um prazer te receber. Obrigada. Então, eu sou Maica Rúpulo. Na verdade, eu comecei estudando, sempre trabalhei na área do comércio, né? Me formei em comércio internacional. Mas assim, não era aquilo que o meu coração batia, sabe? E eu sempre gostei muito de vinhos, de tomar, de provar. Sempre foi algo que estava comigo. Mas quando eu viajei para a Austrália, e lá eles, por mais que a gente chama, né, que não é tão às vezes conhecido, assim como Itália, França, mas eles consomem bastante. E lá tinha uma coisa que era sempre o happy hour, assim. E era sempre taça de vinho, né? E aí eu disse, nossa, como eles criaram esse costume, né? Tipo, tanto da cerveja, do chopp, como do vinho. E por estar em outro lugar, aquilo começou a me despertar. Então, mesmo que, vamos supor, normalmente eu pegava vinho branco, né? E era sempre diferente, sempre trazia alguma coisa, sabe? Às vezes no mesmo lugar, mas era diferente. Começou a me causar uma curiosidade maior, assim. E aí eu comecei a estudar, né? A entender, na verdade, o meu estudo lá principal, e que eu tava até pensando em fazer alguma coisa relacionada ao meu TCC, que era esse do consumo do vinho, né? Uhum. Que faz isso, alguns países consumir mais, porque hoje, por mais que a gente também tá na região aqui da Serra Gaúcha, tu vê que o consumo é muito maior que cerveja, né? Tipo, tu entra assim num restaurante, num bar, num happy hour, nunca parei pra observar. E aí tu observa quantas pessoas estão com uma taça de vinho, né? Vinho espumante, sim, e quantos estão tomando cerveja ou chopp. Quando fazem um happy hour, parece que a bebida é a cerveja, exatamente, né? E esquecem um pouco disso, e principalmente da nossa cultura da região. E isso despertou algo em mim, assim, eu disse, não pode, né? Será que as pessoas têm medo do vinho? E aí eu comecei a estudar, porque eu também tinha um pouco de medo do vinho, né? Aí depois até o João, eles já tinham a vinícola e não tinha quase mulheres, assim, que a gente via também nessa área, né? E ainda não tem. Porque normalmente o que acontece? A gente vê muito a figura masculina na frente de qualquer vinícola, né? O proprietário, quem tá... Porque um pouco talvez pela cultura que a gente tem. Mas se a gente for olhar lá atrás, sempre tem a figura da mulher por trás disso, se a gente né? pensar na história nossa, por exemplo, da colonização italiana, né? Uhum. E do processo todo produtivo de vinho de antigamente. A mulher, ela estava na lavoura, a mulher, ela também estava no parreiral, ela estava embaixo do parreiral, ela estava na colheita e está ainda. Estava pisando o vinho, ou seja, todo o processo sempre envolveu as mulheres e os homens ganharam a fama. Isso, então às vezes a gente vê que a mulher tá fazendo um trabalho, às vezes tão difícil quanto, às vezes até mais, mas lá na frente a gente vê a figura masculina. E às vezes o que acontece, parece que dá uma travada, né? Tipo, na mulher. Mesma coisa na hora de escolher um vinho. Onde normalmente o sommelier, o garçom, ele se direciona a entregar a carta de vinho, às vezes, pro homem, né? Como se a mulher não entendesse nada. E aí eu pensei, né? Não, tipo, eu vou começar a estudar mais sobre isso. Aí eu poderia ir pra parte da enologia, que é a parte, então, que acompanha toda a produção do vinho, o desenvolvimento dele, ou a parte de sommelier, que eu digo que depois que o enólogo termina, entra o sommelier. Que aí a gente trabalha mais com a parte de serviço, com a parte de estar em contato com a pessoa, sabe? Com o consumidor, com a avaliação do vinho. Achar as notas dos vinhos, né? Essas notas, os aromas, essas coisas. E eu acho que a mulher tem um sentido, às vezes, maior para isso, a né? sensibilidade apurada. Exato. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a pesquisar na região, na época, não tinha muita coisa sobre isso. E teve um dia que abriu vaga da Uxfizer, que é uma instituição italiana, onde eu sou formada, mas é aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fui fazer o curso de sommelier. E realmente, né, na turma também tinha mulheres, mas muito mais minoria. Homens, assim, mesmo sendo parte de sommelier. E aí eu comecei a estudar mais.
fiz isso e comecei a estudar, porque uma coisa que o meu professor disse lá, e é verdade, a gente no mundo do vinho, a gente nunca vai saber tudo. Porque o vinho é uma bebida viva, né? Então a gente coloca na garrafa, ela evolui e ela acaba morrendo, digamos assim. E cada ano é diferente. Então eu nunca vou conseguir provar todos os vinhos. Vai depender do clima, vai depender de um monte de circunstâncias para cada safra. Por mais que eu, vamos supor, eu diga, eu vou provar só Taná, vou me dedicar só ao Taná, mas cada safra é diferente. Uma vinícola da outra é diferente, sabe? E às vezes até a mesma vinícola vai sentir uma diferença na produção do seu vinho? Porque, com certeza. Porque o vinho a gente não é como, às vezes eu digo um destilado, que tem uma fórmula assim, e todas as garrafas, todos os anos vão ser iguais. Não, né? Tudo depende do terroir que tá inserida a vinícola. Então o terroir a gente diz é tudo, né? É o clima, é a terra, tudo. E também tudo depende do ano como foi, né? Por exemplo, 2020 que passou, a gente teve uma baita safra assim aqui na Serra Gaúcha, no Brasil também. Depois, esse ano também é uma safra muito boa. Então a gente sabe que vai ter bons vinhos, né? Mas assim, o vinho, a uva é algo que depende muito de tudo, né? Desde lá da terra. É uma transformação. A videira, tu olha ela no inverno, ela tá lá mortinha, sequinha. E quando tu vê ela brotando e dando frutos e tudo que acontece é incrível, sabe? Eu acho muito bonito, eu sempre fiz esse comparativo, sabe? Até mesmo para nós mulheres que estamos empreendendo. Às vezes o nosso sonho tá lá adormecido, parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Atravessamos muitos invernos, né? Exato. E aí a gente chega no período da brotação brotação e a gente vê, poxa, tá dando certo. A gente gera frutos, Exatamente. A gente cuida daquilo. A videira não dá num solo mais fértil que existe, assim. Então, às vezes é rocha, é um solo difícil. Ela consegue resistir às adversidades. Acho que ela é bem feminina mesmo, a videira. Entendeu? Isso aí. E o vinho é a mesma coisa. O vinho, então, é uma transformação, sabe? É uma bebida que a gente tem que acabar respeitando, porque, assim, só quem foi para baixo da videira, principalmente até mulheres, sabe o quanto é difícil, né? Sim. Na época da colheita, por exemplo, tem muito homem lá colhendo. É um trabalho bem brutal, eu digo que é um trabalho que cansa. Quem que tá preparando o almoço deles, o lanche deles? A mulher tá em tudo. E aí, às vezes, o resultado tá lá pela figura, às vezes, do homem. Não tem problema, entendeu? Cada um tem a sua função e que bom. Mas eu digo assim, o papel, às vezes, do homem e da mulher, ele é diferente. Nós somos diferentes. Mas a gente só fica perfeito quando se une, né? A harmonia que existe. O homem parece a figura da força, da coragem, de segurança. Mas a mulher tá ali com o carinho, com a sabe? sensibilidade. Com a sensibilidade, acolhendo. E ela tem que ser mostrada. Exatamente, tem que ser valorizada e respeitada. Até ia te fazer essa pergunta com relação ao respeito, né? Porque se você está num ambiente, não só numa aula que você vai dar, ou que você vai promover um encontro, mas em qualquer ambiente que venham pedir uma explicação, eles vão... Alguma vez você já sentiu? Não, mas então chama alguém que entende do assunto. Assim, tu percebe às vezes no olhar, assim, sabe? Que mulher, tipo, vai ou chega já fazendo perguntas difíceis pra ver, porque pra tem testar a intenção já o que conhecimento. tu não vai conseguir responder, sabe? Mas eu digo, é tudo a questão de como a gente leva isso, né? E como tem mulheres também que às vezes olham, será que é possível? Tipo, é possível. Você já inspirou, você já teve essa resposta de mulheres que se inspiraram para seguir nessa área? Já, e até esse projeto, que eu tô lançando agora um projeto que ele é... Eu sempre disse assim, depois que eu fui mãe, tipo, eu mudei muito, né? Todas nós. E a gente vê o quanto a gente assim, é algo que não é natural, porque é muita força que a gente tem. Verdade, a gente se transforma, a gente nem faz ideia do que a gente barreira, tem. a gente tava ali. Exatamente, né? E aí eu falei, e a gente também cria muitas dores, né? Muitas dificuldades, porque muitas vezes, que nem no meu caso, né? Tu tem que estar ali. Tipo, o bebê depende quem amamenta, vamos supor, né? Então tu tem que estar ali. E aí, teu olhar tá lá fora. Tipo, parece que o mundo tá andando e tu tá aqui. Mas você está ali. E aí, tu precisa, sabe, às vezes se reinventar, entender. Isso, às vezes, é difícil. E no meu caso, não foi fácil, assim, não é fácil, não, pra mim também não foi. Acho que quanto mais empreendedora uma mulher, quanto mais ela é dinâmica, mais desafiadora se torna a maternidade, que a maternidade é o parar.
É o parar, é o observar, é o entrar na harmonia com o bebê, é criar aquela conexão que não vem pronta, muito Não. pelo contrário. Que não é fácil. Não é fácil, muito pelo contrário também, mas que vale muito a pena, que é o maior amor do mundo. É o amor puro, né? Exatamente, É o né? amor puro. É aquele amor que a gente não tem nem como medir, nem como explicar. Mas ele transforma a mulher que vem atrás da Sim. mãe ou na frente da mãe, não importa, né? Mas que tá ali, aquela mulher também, ela se fortalece. É isso aí. E aí eu percebi que eu precisava, assim, que eu tentava levar tudo, mas que chegava sempre um momento que, tipo, parece que não parava. Eu dizia, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu tô ficando E aí, louca. aonde eu corria, era sempre mulheres que me acolhiam. Mulheres que me davam um colo, sabe? Que me diziam, vai passar, foi assim, Elas te é entendem. normal. Eu escuto muitos homens falarem, para de surtar. Tá fazendo drama. Para com isso. Não é nada. É. Olha quanta coisa boa que você tem. E daí você tá se queixando. É. Como se o peso que a gente carregasse muitas vezes ele fosse muito leve. E o peso do homem é aquele que é insuportável. É porque né? eu penso que às vezes, por mais que o amor é o mesmo, parece que eles conseguem desligar de uma forma Eu acho diferente, que sim. A mulher sabe? é muito mais preocupada É, nesse a gente sentido. vai com tudo. Vai Se com entrega. todas as malas. Tipo, Exato. ou você comeu, se não sei o quê. Exato. E não desliga. Então aquilo pesa. Então é o nosso corpo que tá sentindo. No início, por exemplo, é dor mesmo. Amamentar dói. Física, aham. Sabe, é lindo, Exaustão. mas dói, é cansaço. Então, eu disse, a gente tem que parar e pensar assim, então, quão forte a gente é. E aí, eu sempre tive, onde foi o meu porto seguro, onde me acolheram, sempre foi mulheres, né? Eu disse, quando eu procurei mais a parte de novo espiritual, coisa assim, sempre foi mulheres que estavam ali, sabe, resgatando aquela coisa, até das nossas antepassadas, né? Exatamente. E aí eu disse assim, gente, eu tô tão cercada, tanta coisa com mulheres, que eu quero fazer alguma coisa para mulheres, né? E aí eu criei esse projeto, que eu quero que a mulher entenda que ela pode sim pedir um vinho, que ela pode estar à frente, que ela pode ser uma sommelier, que ela pode ser uma enóloga de sucesso. E tem enólogas de sommelier, tem muita gente na área do vinho, mas que ela pode estar à frente, né? E que como é bom se sentir segura não só para chegar num restaurante em algum lugar e poder escolher um vinho e se sentir bem. E fazer a escolha certa Fazer a escolha e viver um momento com o sabor Exato. que pede aquele momento. Exato. Então eu criei, né? Tô criando um grupo que é Mulheres e Vinhos, assim. Que joia! Que é relacionado a isso, sabe? Eu acho que quando a gente já tem uma base, tudo fica fácil, mais fácil de criar um caminho. Uhum. Então, qual é esse projeto? É dar essa base. É fazer o básico para as mulheres, para elas entenderem sobre o serviço de vinho, sobre como escolher os tipos de vinho, dar uma base. Você E vai depois oferecer uma cada informação gratuita. Você já parou para reparar o quanto só o conhecimento nos leva além, porque muitas vezes, principalmente nesse universo que a gente está vivendo hoje, né, da internet, das redes sociais, parece que é só você chegar a ser bonita, não é? E que você vai longe, que o conhecimento... E, na verdade, tudo parte do que você aprendeu. É isso Do aí. tempo que você dedicou a aprender. E esse é um canal para que a gente possa também ensinar mulheres. Exatamente. Mas primeiro a gente tem que criar essa consciência da importância do conhecimento, né? Porque senão é só um passo. E você não E caminha aí longe. tu não caminha mais. E aí trava, né? Então, eu sempre digo, dar um passo, dar outro passo e tá segura. E se deu 2 passos, eu digo, e não era o que tu queria, tá tudo bem. Tudo muda o tempo inteiro. Exatamente. Sabe? O que a gente era há um mês atrás, a gente não é mais. E tá tudo bem. As pessoas nos condenam que a gente tem que fazer só uma coisa, ou que a gente tem que gostar só de uma coisa, ou nossa, tu mudou. Claro que eu mudei. Que bom que a gente Tudo mudou. evolui, sabe? A Exatamente. gente evolui. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também nada vem de graça. Exato. Tipo, nada vem. Nada é tão aquela fácil coisa, quanto as né? pessoas Não imaginam. adianta só rezar e pedir. Uhum. Eu digo, oração é orar e ação, né? Exatamente. Tu acredita, tu pede, tem o teu um merecimento, mas se tu não agir, se tu não buscar, É o fazer por nada merecer. vai acontecer. E a gente precisa, às vezes, só que alguém diga pra gente assim, vai, tu Uhum. consegue. Exato. Dá um tapinha na bunda e diz, Vai. anda, caminha. Eu confio em você. Eu confio Você é capaz. em você. Então é isso que nós mulheres precisamos fazer pra outra. Dizer, eu confio em você. Maica, você é múltipla, né? Porque você também, você estava falando antes entre nós sobre a forma como você também acabou entrando na área do paisagismo, né? Que teve relação também com a Covid. São tantas as mulheres que tiveram que se reinventar.
por causa da pandemia e pelos múltiplos motivos que a pandemia nos trouxe, também você precisou nesse sentido, né? Deu tudo certo no final, mas lá pelas tantas você pensou, o que eu faço agora? Sim, porque quando eu tive Covid, eu quase não tive muitos sintomas, foi tranquilo. E eu pensava, nossa, como foi tranquilo. Em brancas nuvens. Passou um mês e tal, e um dia eu comecei a achar que algumas coisas estavam estragadas. E eu acabava tirando até às vezes do Martinho. E aí um dia eu fiz um comentário do ovo. Eu disse, Joa, tipo, esse ovo tá estragado, tu tá dando pra ele? Ele falou, não. E aí eu percebi que só tava ruim pra mim. Aí eu fui outras coisas e eu comecei a sentir o cheiro ruim. Então eu fiquei com uma sequela de que 80% das coisas tinham um cheiro de podridão, horrível. E isso comprometeu completamente o seu trabalho. Eu sou sommelier. Eu dependo muito pra fazer a avaliação, eu preciso muito, né? Do olfato, do paladar, é básico. Era como se tivesse... É o seu instrumento de trabalho. Exato. E aí eu pensei, vai passar. E daí não passou. E aí eu fui pro especialista e ele me disse, olha, eu vou te dar aqui um tratamento, tu vai ter que reeducar o teu olfato, cheirando as coisinhas direitinho e tal. E eu fiz. E nada. E tipo, isso foi um mês, foi 2, foi quase um ano, sabe? Aí eu já tava inquieta, assim, porque eu pensei, meu Deus, não vai mais voltar? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E eu falei, quer saber? Talvez não seja pra eu seguir nisso, né? Talvez vai virar uma coisa que eu gosto muito, talvez eu vou ensinar, mas talvez é um ciclo que se encerrou. E aonde que eu vou ir? E aí eu sempre falei, não, eu tô em paz agora, né? Eu tinha um Martinho pequenininho, eu disse, eu preciso ver o que o meu coração quer. E aí eu nem sei te explicar como veio a parte do paisagismo. Eu sempre fui muito ligada em plantas. Tipo, quem me conhece às vezes até me chama a louca do chá, né? Plantas, chá, natureza, enfim. E aí eu disse, tá aí. E por coincidência, eu sempre gostei disso. Mas era algo que quando eu pesquisava, era sempre relacionado a alguém que era da arquitetura. Tipo, formação em arquitetura, fazia uma especialização. E a arquitetura não era uma área, eu só queria o paisagismo. Por mais que tenha ligação. E um dia eu me cadastrei, assim, numa escola e recebi um e-mail. Que tinha um curso que não precisava dessa formação em arquitetura, né? Era um curso isolado, assim. E aí eu fiz. E ele, na época, era online. E aí eu disse, vou fazer online, se eu não gostar, não contei pra ninguém. Exatamente. Ninguém vai me criticar, vamos ver, né? Que ninguém sabe, ninguém dizer, critica. E aí fiz e me apaixonei. Daí eu falei, não, agora eu preciso do presencial, que eu preciso tocar, Colocar a mão na terra. E aí eu fui pra Alhambra fazer cursos lá. Que foi aí que eu acompanhei fotos maravilhosas, um paraíso, né? Lindo demais. Não precisa ser dessa área pra ir lá e se encantar, maravilhoso. Né? E aí eu comecei a estudar lá. E lá eu gostei muito disso. Eu disse, a vida nos traz pessoas e coisas. Tanto que eu conheci uma colega que ela é uma irmã pra mim. E ela é do Amazonas, então ela é uma índia, assim. Ela me ensina muito até hoje, Emília. Ensina no sangue, né? A questão toda da natureza, né? E através dela me abriu também uma visão de que tudo pode ser uma coisa só. Exato. Né? E aí eu comecei a me dedicar a isso. Comecei de novo até as próprias plantas, a cheirar a própria planta. Sim, porque exige também tudo isso, pra poder, né? sabe, voltar. E aí, só que daí o que eu fiz? Eu me perdi. Acho que acontece pra muita gente. Pra todas nós. Porque o meu olfato voltou. E aí você já não sabia, fazia um pouco de tudo e não tinha um foco. E aí eu não dava mais conta. Eu acho que quem é empreendedora nesse momento também, que tá ali tentando buscar o sucesso em alguma coisa e tá tentando pra tudo quanto é lado, se sente também bem perdida. E aí, às vezes essa coisa que tá na gente, às vezes é no início, ou às vezes é quando a gente até abraça muita coisa. Sim. E eu disse, o que eu vou fazer? Eu disse, eu preciso de ajuda. E a gente tenta sozinho, né? A gente acha que consegue, a gente tem. E aí, de novo, precisei de ajuda, de conselhos, de mentorias, e de novo as mulheres na minha vida influenciando. Sempre foram as mulheres que te ajudaram? Normalmente, sim. Porque a ideia é fortalecer, né? Eu tenho muita ajuda, assim, graças a Deus, da figura masculina, porque às vezes quando o bicho pega, ele sempre, eu sempre sou grata, porque assim, ele sempre fui acolhida. E tive muito ensinamento, sabe? E a figura masculina pra mim, eu gosto, ela é muito forte pra mim. Eu respeito muito, assim. E eu sempre fui muito bem acolhida e aprendi muito, principalmente com as pessoas, os senhores de mais idade. Porque quando eu ia até a parreira, quando tava acolhendo, normalmente é isso. E eles em meia hora nos dão uma aula. É aquele conhecimento que a vida nos traz e que a gente tem que valorizar muito, né? E que é só a gente saber chegar e perguntar. Então eu sempre digo, se tu souber perguntar,
se tu souber chegar, se tu tiver educação e humildade para perguntar, é isso que vai te levar longe. O conhecimento vai chegar até você. Porque o conhecimento está em todo lugar. Em todos os lugares, com todas as pessoas. Exato. E às vezes a internet está aí. E lá é um livro aberto. Só que aquele conhecimento verdadeiro de quem tá botando a mão na massa é outra coisa. É outra coisa. Então a gente só tem que ter humildade de dizer, olha, eu não sei. Como eu já ouvi, sim, mas tu é sommelier e não sabe disso? Eu tô aqui para aprender. Eu tô aqui para aprender. Estamos sempre aprendendo. E aí foi essa pessoa que me deu uma puxada no início e que eu disse, eu não sei. E que me ajudou muito. E então eu acho que é isso que a gente tem que ter. Humildade de entender que a gente nunca sabe tudo. E que a gente nunca sabe quem tá na nossa frente. Porque às vezes a gente chega achando que, eu sei. E a pessoa tá ali quietinha, e quando ela abre a boca... A gente percebe que ela tá aí também para nos ensinar. Exatamente. Então, sempre digo, a humildade de saber que a gente pode... Eu posso ter muito conhecimento. Assim como eu posso só jogar 2, 3 palavras, e acontece muito isso nos cursos que eu dou. E aí eu vejo, sabe, as pessoas em dias, tipo, voando, assim, sabe? Que nossa, talvez ela vai ter que fazer outro curso. Não. E a pessoa pegou, disse, é isso aqui, e eu vou. E muitas vezes desse curso sai, talvez não uma sommelier, mas uma mulher que vive uma oportunidade de dizer, olha, aonde eu trabalho até... já teve vezes que eu fiz para equipes de garçonete. E que a pessoa tá lá, entendeu? Olha, mandou um e-mail dizendo... Quando eu comecei isso, e aí me mandou, Maica, tipo, hoje eu trabalho num restaurante assim, cuido de toda a parte de vinhos, estou fazendo curso, tipo, e é lindo isso. É o resultado do seu trabalho. Exatamente. São os frutos que você está colhendo. E isso é o melhor, sabe? Exato. É ver, e claro, é muito bom ver a figura masculina crescendo. Mas quando a gente vê uma mulher crescendo, é muito bom. É para isso que a gente está aqui. Maica, obrigada por essa conversa, porque a ideia é justamente essa, sabe? É ter uma rede e as pessoas poderem perceber que as mulheres podem contar umas com as outras. Que sempre foi divulgado, sempre se fez muito marketing em cima da rivalidade feminina. E quando a gente precisa, é pro colo da mãe, da amiga que a gente corre. Então, mulher tá aqui sim para ajudar, para oferecer o seu conhecimento, e que é muito, para também oferecer a acolhida, que eu acho que a gente mais precisa. É isso aí. Muito sucesso. Muito obrigada por dividir com a gente o seu amor em todas as áreas que você trabalha, né? Porque a gente consegue compartilhar amor em todas as áreas. Mas eu acho que inspirou muitas mulheres. Muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau, gente. Até a próxima.